Quando se fala em adubação, fertilizante, logo vem à cabeça o NPK. Mas você sabe o que realmente significa essas letras e o que realmente tem dentro deles? Como analisar os NPKs que tem no mercado? Vamos ver isso hoje. Fala galera do Agro, sou o Davidson, engenheiro agrônomo, e esse é o canal Valor Agro. E hoje a gente vai falar sobre os fertilizantes NPKs. Então por que serve o fertilizante, né? O fertilizante em geral, ele vai garantir que você está entregando os nutrientes necessários para a planta poder produzir e realmente entregar a produtividade que você está esperando. Claro que para ter um bom resultado você precisa saber o que você tem que colocar, então para isso você precisa de uma análise do solo, se possível até uma análise de folha. Falo nisso nesse vídeo aqui. Mas enfim, os fertilizantes minerais servem para esse fim, para você garantir a nutrição da planta. E aí a gente tem vários tipos de fertilizantes mineral, na verdade, no mercado. Sulfatos, cloretos, tem a ureia, fosfatos, tem muita coisa. Esses são isolados, ou então fonte de poucos nutrientes. Normalmente um nutriente apenas, ou dois nutrientes, às vezes um residual de um terceiro, alguma coisa assim. Enquanto que os formulados, e aí entra o NPK, vão fornecer muito mais que isso. O NPK, na verdade, em geral, ele vai fornecer 3 nutrientes, que são nutrientes essenciais para a planta. E o que quer dizer isso? Sem eles, a planta não consegue completar o ciclo de vida. Eles são essenciais para a planta, para a vida da planta. E com vida a gente também quer dizer com produção. E o que é cada letra do NPK? As letras, elas têm uma relação com a tabela periódica, né? Com como o nutriente é representado na tabela periódica. Mas isso não tem importância. É bom a gente se pegar simplesmente no que significa e não ficar tentando entender o porquê. O N, ele vai significar o nitrogênio, que é aquele mesmo nutriente que tem na ureia e no sulfato de amônio. O P quer dizer fósforo, e ele é aquele mesmo que tem no super simples, super triplo, nos fosfatos naturais, né? E o potássio, ele vai ser representado pela letra K. Então o NPK, na verdade, você está fornecendo nitrogênio, fósforo e potássio. São esses 3 macronutrientes que são os principais fornecidos por esse fertilizante. Antes se falava muito em macronutriente primário, macronutriente secundário. Eu acho que isso não faz sentido, porque tudo é essencial, então tudo é importante, mas esses são os nutrientes que são mais demandados pela planta. Então o que pode conter no NPK? Basicamente são só esses 3 nutrientes, mas pode ter também micronutrientes e também pela fonte que cada um desses nutrientes está sendo entregue, pode ter outros macronutrientes, como por exemplo o enxofre, né? Pode ser alguma formulação fechada com sulfato de amônio para fornecer o nitrogênio. Então vai ter enxofre na formulação e ele vai entregar um pouco de enxofre também na adubação. Mas, via de regra, o principal de um NPK é fornecer esses 3 nutrientes. Pode ter alguns tem micro também, mas como eu falei, é sempre importante você analisar a análise de solo, porque você tem que entender se você realmente precisa, porque micro, por ser uma quantidade menor, eu sempre acho que é interessante você aplicar separado, a menos que o que a formulação entregue seja muito parecido com aquilo que você precisa. Então, se você está gostando desse conteúdo, se esse tipo de conteúdo te interessa, já se inscreve nesse canal, que aí sempre que sair esse tipo de conteúdo, o YouTube vai te avisar e você vai ter esse conteúdo em primeira mão. Se inscreve e ativa as notificações. E quais as garantias que o NPK tem que ter? Não é garantia no sentido de prazo, como a gente tem com outras coisas. Quando a gente fala garantia para fertilizantes, quer dizer quais são as quantidades que aquele fertilizante está entregando. E para isso eu separei aqui 2 formulações. O 414-8, muito conhecido, e também o 2100-21, também muito conhecido na cafeicultura. Nessa primeira formulação, o 414-8, basicamente é o seguinte, vai ser sempre nessa ordem. Então, NPK, se é 414-8, então o N é o 4, o P é o 14 e o K é o 8. Isso quer dizer que é 4 kg de nitrogênio em 100 kg de fertilizante. E por que é sempre em 100 kg? Porque isso é porcentagem. Esses números que tem no NPK é sempre porcentagem. Então você sempre vai pensar, aquele número que tiver vai ser para 100 kg. Aí se você quiser colocar para 1 tonelada, é só você multiplicar por 10, né? Porque 100 vezes 10 é 1000. Então em 1 tonelada, esse 414-8, ele vai ter 40 kg de nitrogênio, 140 kg de fósforo e 80 kg de potássio. Já o 2000-21
Também a mesma coisa, a mesma ordem, NPK. Então vai ser 21 kg de nitrogênio em 100 kg do fertilizante, 0 de fósforo, porque aquele 0,0 significa que não tem fósforo na formulação, não serve caso você esteja precisando de fósforo e tenha que aplicar fósforo. E o último 21, que é o do K, quer dizer que é 21 kg de potássio. Então em uma tonelada desse fertilizante 210021, você vai ter 210 kg de nitrogênio, nada de fósforo, e você vai ter 210 kg de potássio. Mas é lógico que pode ter, e provavelmente vai ter, outros nutrientes, porque em geral você vai fechar esse tipo de formulação com cloreto de potássio, então também vai estar colocando um pouco de cloro, que é um nutriente essencial, um micronutriente essencial. E o nitrogênio pode ser fechado com sulfato de amônio, então vai ter uma porcentagem de enxofre, que também é um macronutriente essencial. Isso serve para qualquer tipo de formulação, 30-0010, qualquer uma. Qualquer NPK vai fornecer esse tipo de informação, e aí é o mesmo procedimento para você entender. Mas para que esse tipo de fertilizante e qualquer outro fertilizante realmente funcione e dê o resultado que você precisa, ou seja, seja bem utilizado, é fundamental que o solo esteja corrigido para receber esse tipo de coisa. E para isso você tem que utilizar o calcário, sempre que for necessário. Mas se você acha que você não precisa fazer calcário, ou que pode esperar para o ano que vem, então clica nesse vídeo onde eu apresento 5 bons motivos para você fazer calcário e aumentar muito a sua produtividade.